Sejam bem-vindos ao canal de resolução de questões de matemática. Vamos agora resolver a questão 11 da nossa lista. A questão 11 diz o seguinte: em um laboratório, cientistas observam o crescimento de uma população de bactérias submetida a uma dieta magra em fósforo, com generosas porções de arsênio. Descobriu-se que o número de bactérias dessa população em T horas, ou seja, o tempo T é dado em horas, poderia ser modelado pela função exponencial. Então, nós temos aqui uma função exponencial que está modelando o nosso problema, ou seja, n de t igual n índice zero vezes e elevado a k vezes t, em que n0 é o número de bactérias no instante do início da observação, ou seja, quando t for igual a zero, nós temos o início da observação, e no início nós temos n índice zero, ou seja, NO, e representa uma constante real maior que 1. E K uma constante real positiva. Sabe-se que após uma hora, ou seja, após uma hora de observação, o número de bactérias foi triplicado. Ou seja, o que é que ele está dizendo? Quando o tempo for 1, quando t for igual a uma hora, nós vamos ter n de 1. E n de 1 é 3 vezes a quantidade inicial, que é NO, que é triplicar, então 3NO. Já que NO é a quantidade inicial de bactérias no tempo zero. Aí diz o seguinte, 5 horas após o início de observação, ou seja, depois de 5 horas, quando t for igual a 5 horas, o número de bactérias em relação ao inicial dessa cultura foi de quanto? Então ele quer saber, ele está fazendo uma comparação, ele quer saber, quando o tempo for 5 horas, qual a quantidade de bactérias em relação à quantidade inicial. A nossa lei de formação está dada aqui, ele nos forneceu, que é no caso n de t igual n índice zero, ou NO, vezes E elevado a k vezes t. Quando o tempo for igual a zero, ele já deixou claro, ou seja, quando t for zero, nós vamos ter quantidade de bactérias NO. Eu vejo aqui, trocando aqui o t por zero, fica n de zero, ou seja, o número de bactérias no tempo zero, é igual a n índice zero vezes E elevado a k vezes o tempo t, que é zero. Ou seja, organizando aqui eu tenho n de zero igual a NO vezes E elevado. Calculando isso daqui, k vezes zero é zero e um número elevado a zero, em particular E elevado a zero, no caso é 1. Então fica NO vezes 1, que no caso é NO. Isso nós já sabemos, pois a questão havia nos fornecido. Vamos trocar o t por 5, aqui no nosso caso. Então, quando t for 5, nós vamos agora substituir aqui, t igual a 5 horas. Vamos substituir na nossa lei de formação, que é n de t igual a NO vezes E elevado a k vezes t. Substituindo t por 5, nós vamos ter n de 5 igual a n índice zero, NO, vezes E elevado a k vezes 5. Então, nós temos aqui. Para tanto, nós vamos usar outra condição que ele deu, ou seja, quando o tempo for 1, nós vamos ter que a quantidade de bactérias em uma hora vai ser 3 vezes a quantidade inicial. Assim, vamos agora substituir aqui, o t igual a 1, na mesma lei de formação. A lei de formação está aqui, nt igual a NO vezes E elevado a kt. Substituindo, eu tenho o t no nosso caso é 1, então vai ficar N1 igual a NO vezes E elevado a k vezes o t, que é 1. Perceba, porém, que N1, nós sabemos que está aqui, 3 vezes NO. Foi uma das condições aqui que nós já sabíamos. Então, substituindo aí, nós temos 3NO, ou N índice zero, igual a NO
vezes E elevado a K vezes 1 é K. Perceba que nesta igualdade há um produto tanto à esquerda quanto à direita. Como NO é a quantidade inicial de bactérias e é diferente de zero, eu posso cortar este NO com este NO, porque entre o número e ele há um sinal de produto em ambos os membros da igualdade. Assim, nós vamos ter que 3 é igual a E elevado a K. Ou seja, aqui nós já temos uma relação, E elevado a K é igual a 3. De posse deste resultado, nós vamos aplicar no caso anterior, porque observe que, organizando aqui, N de 5 é igual a NO vezes. Se você percebeu, eu tenho E elevado a K vezes 5. Organizando aqui, eu posso fazer o seguinte, E elevado a K elevado a 5. Porém, E elevado a K nós já temos, é 3. Substituindo, eu vou ter N de 5 igual a NO vezes 3, né? Esse fator aqui vai ser 3 elevado a 5. Então, N de 5 vai ser justamente igual a NO vezes 3 elevado a 5 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes. 3 vezes 3 dá 9, vezes 3 dá 27, vezes 3 dá 81, vezes 3, 243. Dessa forma, nós vamos ter NO vezes 243. Organizando aqui, nós vamos ter N de 5 igual a 243 NO. De onde concluímos que a alternativa correta é a alternativa C.